esse momento. Estamos aqui para abençoar a sua vida como a vida de todos os irmãos. Essa palavra, essa mensagem, que esse momento precioso, porque é de Deus, ele possa alcançar milhares. Abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu não lerei todo ou muitos versículos, porém eu quero passar um pouco essa história que tem como um personagem principal, como homem de Deus, profeta de Deus, poderíamos colocar assim, porque fala e falou da parte de Deus ao seu povo, chamado Gideão. Juízes capítulo de número 6. Estamos tratando do tema maior, que é Jeová Jireh, o Deus da minha provisão, a devolução abundante do Senhor. Juízes capítulo 6. Amém? Quantos acharam, possam dizer amém? Amém. Graças a Deus. Você que não achou, vamos lá, vai seguindo aí. Vamos rever esse tempo. Diz assim, verso 1: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, o povo de Deus. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, diga comigo, semeava, os midianitas, o adversário, aquele que não quer ver o bem do povo de Deus, e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel, ou seja, ou para o povo de Deus, sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado, assim o povo de Deus ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, Deus. Pode acertar, tome aí seu lugar. Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Diga comigo, repita comigo, fala assim: Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Ou seja, o Deus que provê todas as coisas para mim. Sempre nesse tema, todas as vezes, aos domingos, eu vou sempre dizer a coisa a você. Quando falamos de provisão, não estamos pensando somente em provisão financeira e material, ou material. Amém. Coisas que normalmente a gente sempre pensa e quer, precisa e temos necessidade. As provisões da parte de Deus, ou a provisão da parte de Deus, ela é vasta. Domingo passado a gente abordou um pouco sobre isso aqui. Todos nós temos muitas áreas na nossa vida que precisamos de provisão, ou das provisões da parte do Senhor. São muitas as áreas. Às vezes não é nem questões materiais ou financeiras. Passa pela questão emocional, de relacionamento, amizade, sentimentos, enfim, saúde física, saúde emocional, enfim.
Essas áreas da nossa vida, em alguns momentos, passam por essa necessidade de que Deus faça prover novamente, para que haja abastança, para que haja segurança, para que eu tenha condições. Às vezes também na questão financeira, do emprego, de um trabalho, as portas estão fechadas, eu preciso Deus prover para mim. Quando eu peço a Deus algo nessa natureza, eu estou dizendo: Deus, esteja provendo para mim um trabalho, provendo para mim um emprego, para o meu sustento, para o meu ganha-pão, né? Enfim, vai por aí afora. Consequentemente, o trabalho gera renda, gera recurso. Senhor, a coisa está apertada, as contas têm chegado, enfim, Senhor, eu preciso de um trabalho, ou eu preciso melhorar esse negócio, porque não está dando. Senhor, abre uma porta dentro da minha possibilidade. Só Deus pode fazer isso. Ano passado falando sobre isso aqui, né? Que só o Senhor pode prover para mim, para você, mas não. Se eu sei que só Deus pode prover para mim, eu te pergunto: em quem nós temos que lançar e confiar plenamente? Em Deus. Quando a palavra vai dizer que uns confiam em cavalos, outros confiam em cavaleiros, e confiam em cavalos, enfim, o braço forte do homem. Pessoas que confiam em pessoas e às vezes não confiam plenamente em Deus. Quando nós transferimos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza, a nossa esperança para o Senhor, querido, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. A gente não fica agitado, a gente não fica nervoso, a gente não fica exausto, a gente não fica preocupado, a gente não perde o sono. Sabe por quê? Porque estamos descansando no Deus de toda a provisão. Estamos descansando no Senhor. Isso é fundamental. Espera no Senhor, diz o salmista. Confia no Senhor e espera nele, e tudo mais Ele fará. Lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Descanse. Confia. Salmo 40. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele o quê? Se inclinou para mim e ouviu o meu nos meus constantes gemidos. Então essa espera em Deus de provisões, sei que você tem algumas delas nessa noite que você traz para aqui, para Deus ministrar assim no teu coração uma palavra de esperança, de renovo da sua fé. Sabe, talvez você anda por aí preocupado, agitado, tentando, sabe, já resolver hoje por sua conta, da sua forma, quem sabe da sua maneira, para o dia de amanhã. Sabe, tentou essa semana, fechou o final de semana com coisas ainda não superadas ou resolvidas, e sabe que de repente vai entrar amanhã na mesma condição. Mas eu quero dizer a você que hoje Deus pode trazer, e vai trazer a você, e pode trazer a você, através desse culto, dessa palavra, um novo momento para você escrever, começar a escrever a partir dessa noite uma nova história, a viver um novo tempo na sua vida, na dependência de Deus, como Deus de toda a provisão. Descansa, descansa. Muitas das vezes também, aí eu volto ao texto, passamos por lutas, passamos por muitas dificuldades, como o povo aqui de Israel, como o povo de Israel. Por que vejo nesse texto, eles passaram por 3 consequências terríveis, tudo relacionado ou por conta do que o verso 1 desse capítulo ele fala. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Olha o que diz o verso de número 1. Sempre com a sua Bíblia aberta. Olha o que diz o verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era o quê? Mal perante o Senhor. Eu distribuo esse versículo em 2 partes.
A primeira é a razão pela qual a segunda parte ela fala, que diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, ou seja, eles transgrediram, eles pecaram, eles se distanciaram, como que deram as costas para Deus, e eram filhos de Deus, ou o povo de Deus, Israel, o povo escolhido. E diz que eles fizeram o que era mal perante Deus. Se você ler o contexto, você vai entender isso, que era muito comum eles deixarem o Deus da graça, o Deus, sabe, todo-poderoso, e ir servir a outros deuses, construir outros altares, fazer culto para outros deuses. Essa era uma forma muito comum acontecer com Israel, o povo de Deus. E diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Toda ação gera uma reação. O Novo Testamento vai dizer: de tudo aquilo que semeamos, nós colhemos. Olha aqui a lei da semeadura. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Ponto e vírgula. Aí vai dizer, a segunda parte do versículo: por isso o quê? Pelo fato deles terem agido assim. Como? Fazer o que era mal perante Deus, como povo de Deus. O que aconteceu? O próprio Senhor, ou seja, o próprio Deus, os entregou nas mãos dos seus adversários, nas mãos dos seus inimigos. Ou seu inimigo principal, que eram os midianitas. E olha, querido, te pergunto: foi um dia? Uma semana? Um mês? Um ano? Não. Diz aqui: o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Você sabe o que é 7 anos? Não são 7 dias, não são 7 semanas, meses, são 7 anos. E interessante que é o próprio Deus que permitiu isso. Isso aqui chama-se vontade permissiva de Deus. E é interessante observar esse detalhe, porque às vezes nós corremos um risco muito grande quando nós temos isso muito forte na nossa vida. A gente acha que Deus é só amor. Ele é só amor porque a Bíblia diz que Ele é amor. Mas dentro dos atributos de Deus, especialmente do caráter de Deus, está amor, mas está também um Deus que Ele é o quê? Fogo que? Um Deus que é misericórdia, mas também Ele é justiça. Quando nós não conhecemos Deus pela palavra, e aí passamos a conhecer Deus só de ouvir falar, e de manhã eu até passei por isso aqui, teve um homem que só o conhecia de quê? De ouvir falar. O nome dele era Jó. Corremos esse risco de ver só, achar que no caráter de Deus é só amor. Mas quando que na palavra, em vários momentos, e aqui é apenas um deles, vai ver que o próprio Deus entregou, permitiu que o seu povo, um povo que Ele amava, fosse entregue nas mãos dos seus adversários, do adversário do próprio Deus. Que negócio é esse? Mas por que Deus fez isso? Ou permitiu isso? Porque eles abandonaram Deus, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Uma forma de Deus tratar com o seu povo. Ele poderia, como aconteceu, situações registradas estão, ele poderia pegar, consumir todo mundo. Porque deixaram o Deus da santidade, deixaram o Deus criador, deixaram o Deus da provisão, deixaram o Deus que os havia tirado da terra do Egito e trazido até ali. Deus poderia ter derramado, permitido fogo do céu e consumido todo mundo. Mas Deus deu uma oportunidade. Sabe o que é isso aqui? Isso faz parte também da longanimidade de Deus.
em não nos tratar segundo o que? Os nossos pecados. Mas nós às vezes, pela falta de compreensão, entendimento, conhecimento, pela falta da intimidade da vida espiritual, a gente entende isso e vê, pô, mas esse Deus é um Deus justiceiro. Não, Deus não é justiceiro, Deus é justo. E a sua justiça, Ele age sobre aquilo que Ele mesmo falou. Isso é a essência de Deus. Justiça é parte do caráter de Deus, porque é a essência de Deus ser um Deus justo. Às vezes nós não conseguimos entender o porquê isso, porquê aquilo, porquê está assim, porquê está assado, porquê está acontecendo isso, porquê está acontecendo aquilo. Por que eu te digo isso, meu irmão? Porque esse Deus que tratou assim com o seu povo pelo fato de ter abandonado Ele, é o mesmo Deus, que é o mesmo Deus de ontem, que é o mesmo Deus de hoje e será o Deus de todo o tempo. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E às vezes a gente não entende por que está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Pela falta do entendimento da compreensão espiritual da vida, de relacionamento com esse Deus maravilhoso através da sua palavra. E a tendência natural é a gente pegar e ficar dizendo, ah não, é por causa do Bolsonaro, foi por causa do Lula, do presidiário, foi por causa da Dilma, foi por causa de FHC, foi por causa de Geisel. Muito aqui não pegaram esse período não, já era garoto, né? O governo militar. E antes dele, teve outros, foi por causa do Sarney, foi por causa do plano Collor, foi por causa do plano real, do plano... Ei, volta aqui, pai. Não é isso. Não é isso. Se isso está acontecendo, ei, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Se isso está acontecendo, consequentemente tem nos atingido, porque somos cidadãos nessa nação, se eu olhar para a Bíblia, eu vou dizer, isso é problema, isso é culpa minha mesmo. Se isso que está acontecendo está me atingindo, é culpa minha mesmo. Porque o Crônicas lá 7,14 vai dizendo que se o meu povo que se chama pelo meu nome, me orar, me buscar, e tal, e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu vou sarar a terra. Se a terra está ferida, é porque tem uma igreja doente. Se a terra ainda está ferida e causa um mal-estar às famílias, a todo mundo, a todo cidadão que deve estar, é porque não tem havido um posicionamento, possivelmente nosso, porque Deus não é homem que mente, Ele não vai mentir. Se Ele diz que pelo posicionamento do seu povo, Ele vai sarar a terra, Ele vai sarar a terra. Porque o evangelho pregado por essa igreja curada, comprometida, essa igreja que leva à frente o compromisso assumido um dia com Ele, o evangelho, ele diz que ele é o poder de Deus para a salvação, para a mudança, para a transformação de todo aquele que nele crê. Deus permite que os midianitas entrem lá e gerem consequências drásticas na vida do seu povo. Relacionar-se com Deus através da palavra precisa ter uma mente desatada, precisa buscar ter um entendimento muito claro, precisa buscar ter a revelação do Espírito Santo. Que Deus ele permite certas coisas, não para nos expor ou não para nos matar, mas isso é para nos fazer entender que é melhor estar nos braços de Deus, para que a gente possa entender que se afastar de Deus, que deixar de ser fiel, obediente, cumpridor dos deveres, que deixar de viver uma vida de santificação e crescimento é muito pior do que
pagar o preço de viver uma vida na presença do Eterno. É bem melhor estar com Deus. É bem melhor estar com Deus. É bem melhor estar com o Senhor. 7 anos! Meu Deus! Quando começaram de repente a perceber esse negócio que os midianitas vinham, e o que aconteceu com esse povo? Gerou um caos, sofrimento, angústia, miséria, escassez, que eu trato como consequência. A partir do verso de número 3, começa a revelação. Na realidade, o verso 2 seguindo vai dizer que os midianitas, os adversários, o opositor, o que não quer ver o bem do povo de Deus, começaram a prevalecer sobre o povo de Deus. Sempre entendendo, o Senhor permitiu. Verso 1. O inimigo prevalecendo contra o próprio povo de Deus. De que forma? Verso 3 vai dizer: porque cada vez que o povo de Deus semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos que vinham de longe do Oriente, subiam contra o povo de Deus na hora que eles iam colher. Contra eles se acampavam, verso 4, destruindo todo o produto da terra até a vizinhança de Gaza, uma extensão tremenda. E aí a primeira consequência: e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Primeira consequência: todo gado. Durante todo o período criava, cuidava e tal, ficava os jumentozinhos, as ovelhas, os bois, as vacas lá, ficavam, sabe, pariam, bezerrinho, cuidando. Na hora que já estava pronto para o churrasco, os midianitas veio e dá para cá. E diz aqui que não deixaram Israel sustento algum. Uma área de provisão, sustento. Uma área de provisão, alimento. Uma área de provisão, veste, casa. Na nossa realidade não vem através de animais, mas sim através do nosso trabalho. Escassez. Primeira consequência: semeavam, plantavam, criavam, e o inimigo vinha e tomava. Verso 5. O povo de Deus subia com os seus gados, tendas, e vinham os adversários como gafanhotos, e tanta multidão que não se podia contar, nem eles e nem os seus camelos. E aí diz o seguinte: que os midianitas faziam, que é a segunda consequência no final do verso número 5: e entravam na terra para destruir. E olha o que o verso 6 está dizendo, olha aí. Assim, o povo de Deus ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Com a primeira parte, o povo de Deus ficou muito debilitado. Como é que você se encontra? Sabe o que é isso? Ou seja, é como que tirar as forças de provisões. Dormindo com tudo que tinha lá no pasto, na fazenda, no tudo, e no dia seguinte olhar lá só tinha terra porque o adversário veio para o mundo. Como é que está a sua situação? Como é que você? Deus permitiu que o adversário levasse o seu povo a esse estágio debilitado. Debilitado fala de fraqueza. O estado do debilitado é sem forças. Perde a motivação, perde a alegria, perde a esperança, perde a fé, perde tudo. Debilitado em todos os sentidos. Não tem mais força. Sabe qual é o estágio final disso? Depressão.
estágio final que você tem que ser. Eles precisavam entender de que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Precisavam entender de que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Um Deus que provê é o mesmo Deus que permitiu escassez, miséria do seu povo. Porque não podemos esquecer o verso 1, porque o seu povo deixou o Deus verdadeiro, porque o seu povo se esqueceu dele, porque o seu povo fizera mal o que era mal perante ele. Não foi porque eles deixaram, como diz, as fontes, os mananciais de águas vivas e foram cavar cisternas rotas. Ou seja, cisternas rotas é cisterna rachada, que não retém nada. Quanto mais coloca, mais sai. Mas no final, o verso 6 vai dizer: então os filhos de Israel, depois da terceira consequência, que foi bravo, já lá finalizando os 7 anos, o povo de Israel clamou ao Senhor. Aleluia! Eu quero dizer, querido, que essa noite é a noite de você clamar ao Senhor. Essa é uma noite de você clamar ao Senhor. E eu quero dizer para você, simbolicamente, profeticamente, que chegou o final dos 7 anos para você. Você recebe pela crença. Chegou o final dos 7 anos sobre a tua vida. Chega, Senhor. Ei, e eles começaram a entender que tudo que plantava, que tudo que semeava, que já estava para colher, os animais já prontos para o corte. Ei, o adversário viu, chegou a hora, ainda lá tomava tudo. Debilitados. Não teve mais para onde correr. O caminho que eles tomaram foi fazer o caminho de volta. Diga comigo, em nome de Jesus, nessa noite, eu vou fazer o caminho de volta. Você está entendendo, amém? Faça o caminho de volta. Como eles fizeram o caminho de volta? Diz no final do verso 6, eles começaram a clamar ao Senhor. Começaram a clamar ao Senhor. Verso 7 diz: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa do adversário. Ou seja, eles reconheceram quem era que estava fazendo aquela coisa com eles. Eles sabiam que aquilo ali era coisa do adversário. Verso 7 vai dizer isso. Diga comigo assim: quando o povo clama, porque reconheceu a sua falha, porque reconheceu o seu pecado, e a fé direi, envia a provisão. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Não estou te induzindo não, por favor. Está aqui. Quando reconhecemos que abandonamos as fontes, os mananciais de águas vivas, de provisão que é o Senhor, e vamos cavar cisternas rotas, Deus envia a provisão. Deus enviou a provisão para esse povo. Sabe qual foi a provisão para esse povo? Verso número 8 vai dizer: e o Senhor lhes enviou um profeta. Eu te falei já desde o primeiro domingo que provisões não são somente coisas materiais, financeiras, que nos assolam, que nos fazem ficar perturbados. Um profeta na minha vida é uma provisão do Senhor. Entenda nessa noite, eu estou aqui como profeta sobre a tua vida, à luz da palavra. Eu estou sendo um profeta na tua vida. Pelo clamor, com o clamor, com o reconhecimento da transgressão, ao clamar com fidelidade, com fé, com verdade ao Senhor, Deus envia a provisão. E a provisão para eles aqui foi: Deus enviou a eles um profeta. Que provisão?
provisão para um momento que estavam vivendo. Mas aí, pastor, que negócio é esse? A gente pode até pensar. Mas eles não estavam precisando de alimentos, porque o que semeavam o adversário levava? Eles não estavam precisando de vez em quando lá fazer aquele churrasquinho que todos nós gostamos? No dia livre, os amarelinos pegavam, levavam os bois, as ovelhas, levavam tudo, não me deixava nem a carne no dia da mesa. Eles não estavam precisando lá do legume, da hortaliça, plantavam tudo, mas na hora da colheita o adversário vinha tomar tudo. Eles não estavam precisando ter abastança. Eles não estavam precisando de alimento no estômago, sobre a mesa para manter o corpo. Agora o Senhor envia um profeta. Uau! Estranho. Está precisando de coisa imensurável no que diz respeito a suprimento e provisão para a mesa, para a família. Envia um profeta. Porque um profeta, ele pode não alimentar o estômago, mas por falar os oráculos de Deus, ou a palavra de Deus, como verdade que liberta, ela transforma primeiro o coração humano. Amém. Muitas das vezes, o que nós estamos precisando em primeiro lugar, não é disso que de fato eu estou precisando aqui no mundo dos homens. Eu estou precisando de uma palavra de Deus na minha vida. Nós estamos precisando de profeta sobre nós. Estamos precisando de alguém que fale da parte de Deus. Porque o profeta fala da parte de Deus para nos colocar no caminho de Deus, no caminho certo. Eu estou precisando de cura. Estamos precisando de libertação. Estamos precisando de fazer voltar ao caminho de Deus. E traz a palavra para voltar ao caminho de Deus. Pela palavra é o profeta de Deus. Quantas pessoas nesse mundo, que eu creio que não deve ser o seu caso, quantas pessoas nesse mundo não se arrependem dos seus pecados, das suas transgressões que te afastaram de Deus, clamam ao Senhor, e por misericórdia Deus até concede, vem para o altar, chora, derrama lágrimas, diz, agora vai. Eu lembro a história, agora vai. Vou me entregar a obra. Ei! Vou me entregar a obra. Agora, pastor, conta comigo. Agora, quero estar aí alinhado com o Senhor. Deus abençoe. Deus concede. Porque naquele momento, o coração se abriu. Passa, vamos botar até muito, passam 30 dias. Está voltando a fazer tudo a mesma coisa. Você já viu gente assim? Então, o que nós precisamos é de um profeta sobre a nossa vida, com uma maior provisão, que vai trazer a palavra de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em momentos da nossa vida, estágios da nossa vida, nós precisamos em primeiro é um profeta, não é a provisão e suprimento da necessidade que nós temos. E isso daí é outra coisa, porque Jesus vai dizer, buscareis o reino de Deus em primeiro lugar, ou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, provisão de Deus. Possivelmente você está precisando de um profeta, e nessa vida eu quero ser um profeta sobre a sua vida. O Senhor lhes enviou um profeta, porque o profeta, ele não fala assim digo eu, mas o profeta diz, assim diz o Senhor. Oh, aleluia! O profeta não diz assim digo eu, o profeta diz, assim diz o Senhor.
E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, verso 8, Deus de Israel. E vai contar para eles uma história, chamar-lhes a lembrança, a memória, que fora Ele Deus, que os fizera subir do Egito, da casa da servidão. Eu sempre lembro que aquele momento do nosso primeiro amor com Deus é algo assim surreal. Primeiro amor. Aceitou Jesus, está ali naquela primeira caminhada, sabe? Tudo é céu na terra, tudo é glória, é trabalho. E vamos, e conta comigo, vamos lá. Quer pregar para todo mundo, quer falar de Jesus para todo mundo, quer evangelizar, quer... Deus os tirou do Egito, da casa da servidão, do jugo de Faraó. Egito é mundo, Egito, o dominador é Satanás, como Faraó era lá. Que libertação! Conhecemos a história através da liderança de Moisés. E agora, na caminhada, foi assim, se você ler Êxodo, você vai ver isso, que várias vezes eles transgrediram, eles quebraram o princípio, quebraram a aliança com Deus. Ou seja, se esqueceram do que Deus fizera por eles. Quantos estão assim? Foram abençoados por Deus, foram até batizados com o poder de Deus, com o Espírito Santo, receberam dons espetaculares da parte de Deus. Quantos já foram uma bênção no reino de Deus, através da igreja local, e deram as costas para Deus. E no verso 8, você vai ver Deus trazendo a memória dele o seguinte: eu tirei vocês lá do Egito, como Deus dizendo para ele, agora vocês aprontam essa comigo? Aí eu te pergunto, para esse tipo de situação, o que é que resolveria o problema desse povo que clamou ao Senhor? Seria a volta da comida na mesa? Ou um profeta para trazer palavra de libertação? Sim ou não? Será que os bois novamente, os bois, as vacas, os camelos, os gados, lá no pasto, resolveriam o problema de incredulidade, de infidelidade, de desamor, de falta de reconhecimento? Ingratidão. Quem dá as costas para Deus, quem abandona Deus, está sendo ingrato pelo que o Senhor fizera na sua vida, através de Cristo Jesus especialmente. É uma palavra que resume isso. Eu fico arrepiado quando falo sobre isso. Isso é ingratidão. Eu não posso dizer que foi por causa de fulano, de beltrano, de ciclano, que eu abandonei o caminho. Não. Porque eu me permiti ser tomado por esse sentimento de ingratidão. Abandonei a obra de Deus, abandonei o serviço a Deus, abandonei tudo. E Deus vai chamar a memória deles. Eu tirei vocês do Egito. Dá uma olhada para trás. Eram escravos no Egito, não tinham identidade, não tinham nome. Trabalhavam sem salário, fazendo tijolos de betume. Eram chicoteados pelos capatazes de Faraó. Mas eu enviei livramento, e agora vocês me abandonam. Você está entendendo, querido? Seu não. Sem gratidão. Sem gratidão. Eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Deixa eu concluir. E vos livrei das mãos dos egípcios, da casa e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Olha aqui, quantas coisas o Senhor tem feito por você.
Quantas coisas tem feito, fez e tem feito o Senhor por você? Por que ingratidão? Por que ser ingrato? E o Senhor vai dizer para eles, e disse, eu sou o Senhor, o vosso Deus. E tudo isso aqui falando através do profeta Gideão. É melhor ter um profeta sobre nossa vida, querido. Em momentos, é melhor ter um profeta de nossa vida do que ter dinheiro no bolso. É melhor em momentos, não que não tenhamos necessidade, em momentos, é melhor ter um profeta na nossa vida do que ter um bom salário e um bom emprego. Você está entendendo isso ou não? Porque essas coisas às vezes nos fazem corromper os bons costumes. Essas coisas nos fazem ser ingratos ao Senhor. Porque quando colocamos essas coisas como deuses na nossa vida, erigimos como altares na nossa vida, e deixamos de sacrificar no altar de Deus, e começamos a sacrificar nesses tipos de altares que nós erigimos para nós. Em que esse sacrifício é para nós mesmos, em que essa adoração é para nós mesmos, em que esse louvor é para nós mesmos, é para benefício próprio e não para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Há momentos que nós precisamos de profeta sobre nós. E ele enviou Gideão para falar assim, esse povo: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vocês não deram ouvido a mim. Deus falou com eles. Deus ministrou a eles. E aí o Senhor vai falar através de Gideão: eu falei com vocês, vocês não deram ouvido a mim. Quando o povo se humilha, se arrepende em oração de confissão sincera e verdadeira, Deus libera a sua provisão. E Deus liberou uma provisão para esse povo. Liberou sobre a vida deles o profeta. Coloque-se de pé. Eu não vou entrar nem na segunda parte da mensagem, porque eu quero ter um tempo de oração com você. Como domingo que vem não sou eu que estarei ministrando, possivelmente eu continuarei essa mensagem no primeiro domingo. Vamos falar. Primeiro foi o povo que recebeu uma provisão, que foi o profeta na vida dele. E tem um segundo momento, que agora é o profeta que recebe da parte de Deus uma provisão para o exercício do seu ministério. E essa é uma segunda parte gostosa de falarmos e de compartilhar. Simplesmente no primeiro domingo a gente termina. Eu te pergunto, como é que está a situação? Sua vida. Você que está em casa. Quem sabe que o que tem passado, o que tem sofrido, não é culpa de ninguém. Não é por conta disso, daquilo. É porque de repente você resolveu deixar o caminho da gratidão e resolveu ser ingrato para com Deus. Deus te concedeu bênçãos e agora você não reconhece. Te concedeu dons e talentos e agora você não reconhece. Mas nessa noite Deus envia e provê para você um profeta que ministra a sua vida nessa noite. Deus enviou na sua vida nessa noite um profeta para poder transmitir a você. Volte-se para o Senhor. Volte-se para o caminho de Deus. Não existe coisa melhor. É melhor sofrer como servo de Cristo do que sofrer como alguém que está distante dos caminhos do Senhor. É melhor pagar o preço com Cristo do que pagar o preço vivendo a vida desse mundo.
É melhor carregar a cruz do que carregar o peso do pecado em nossa vida. É melhor sentir o peso da cruz do que sentir o peso do pecado, de uma consciência que não fica tranquila. É melhor o peso da cruz. Quero orar contigo nessa noite. Você está passando por alguma situação, uma necessidade de provisão na sua vida? Saiba que nessa noite, em primeiro lugar, antes da sua provisão, Deus enviou um profeta. Nessa noite, antes da sua necessidade ser suprida, Deus envia primeiro o profeta, para Deus revelar e falar aquilo que Ele quer revelar, segundo a necessidade do seu filho. Mas Deus não ignora a nossa necessidade. Se essa necessidade está presente, Ele sabe. Por muitas das vezes, foi Ele que permitiu, para a gente saber que é melhor estar com Deus do que viver uma vida totalmente sozinho. Quero orar contigo. E gostaria de orar com você que não altar. Você que de repente está distante dos caminhos do Senhor.